Pessoal, tô na área com mais um episódio aqui do Bora Vender, podcast sobre venda, negociação para você que quer aprender mais, com vários insights valiosos. E hoje eu tô aqui com um grande convidado, Jefferson Campos. Prazer estar contigo aqui, Rui. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz com a sua presença, Jefferson, empresário. Tem uma agência maravilhosa de marketing. Jefferson, fala um pouquinho para a galera sobre você, sobre o seu negócio. O que te levou a criar um negócio nessa área? Certo. Então, eu estudei fora no Canadá. Em 2019 eu voltei para o Brasil porque eu queria abrir alguma coisa minha, né? Então, eu na época estava com esse negócio de forma de lançamento, marketing digital. Falei, vou investir, vou começar a estudar. Estudei todos os cursos de design, de edição de vídeo, né, para agência. E aí ela acabou surgindo assim, dessa forma, né? Eu cheguei a lançar um curso com uma amiga minha e veio a pandemia. Então a gente Sim. meio que lançou um curso mais controlado, que seria o Aham. curso semente. E aí veio a pandemia e parou tudo. E aí, durante a pandemia, eu ganhei um cachorrinho Sim. chamado Loki. E aí eu falei, vou aplicar tudo que eu aprendi no curso com ele. No TikTok estava em alta na época. E aí, no primeiro vídeo, a gente já bateu 1 milhão de visualizações. A galera gostando dele. Eu falei da jornada de adestramento dele. E ali, todo dia, a gente ia postando um vídeo diferente. Aí a gente cresceu até 683 mil seguidores. Caramba. Então, muita coisa. Sim. Só que acho que depois de 1 ano e pouco, 2 anos, eu parei porque ele faleceu por causa de uma tomografia. E aí eu decidi, então, fazer o seguinte. Bom, logo antes dele falecer, a gente fez uma parceria com uma pet shop. E o pessoal da pet shop falou, olha, você faz esse tipo de trabalho para empresa? Aí que clicou, eu falei, ah, claro que faço. Aí eu comecei a me profissionalizar nisso e vender esse tipo de serviço para empresas. E aí eu decidi homenagear com o nome do meu cachorrinho a minha empresa. Por isso que o nome é Loki Media. Que bacana, cara. A história é linda, né? E você vê a jornada que você disse. Primeiro, você criou ali. Você acabou entrando no negócio sem ter essa pretensão inicial, né? Sim. Foi levado a ele pelo Pet Shop que tinha essa parceria com o Loki. Uhum. E assim, o que que você diz para uma galera hoje que tem essa vontade de empreender? O que que você acha que é o diferencial para você ter um sucesso na área até de agência, de marketing, nesse universo hoje que tem tantas agências aí? É verdade. Eu acho que o bichinho do empreendedorismo incomoda todo mundo que tenta ir para o caminho diferente. Eu, por exemplo, fiquei na faculdade e sempre eu ficava me pensando, será que é isso que eu quero pro resto da minha vida, ser mandado? Por mais que eu faça carreira, eu acho que não é isso que eu quero, Sim. sabe? Acabar aposentando em um trabalho específico. Então, em algum momento, a gente fica incomodado e não sabe. E aí foi através de um livro do Pai Rico, Pai Pobre Uhum. que começou a expandir minha cabeça. Depois eu fui lá pro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto e vi que faculdade não era o único caminho. Sim. Então, a partir dali eu já vi, opa, então empreendedorismo é algo que eu realmente quero. Quando eu escolhi marketing digital para atuar, era uma coisa que combinava muito comigo, porque eu não necessariamente precisaria me deslocar muito, se eu não quisesse, e também não precisaria, né, ter ninguém para mandar em mim. Eu acho muito importante para quem está começando uma agência ou quem já tem uma agência de focar em algum nicho, porque você Sim. acaba ficando especialista naquilo. A gente trabalha com muitos clientes lá dos Estados Unidos, no nicho de limpeza, né? Foi indicando e tal, um a outro, a gente foi pegando experiência nesse nicho. Então a gente sabe as dores, a gente sabe o que que funciona, o vídeo que funciona, a estratégia que funciona. Por mais que seja diferente de um estado para Uhum. outro nos Estados Unidos, quando você se especializa em apenas um nicho específico, você acaba virando autoridade naquilo. Então eu acho muito interessante. Mas, por outro lado, para as agências que também querem explorar outros nichos, também é super válido, né? Porque você precisa ver o que que você gosta de trabalhar, empresas que você quer ajudar, então faz todo sentido. Testar, né, o Testar. mercado. Interessante, mas assim, uma coisa que você acabou de falar agora é o que eu sempre digo quando você, para se tornar um bom vendedor, seja um especialista. Para você de fato conseguir entregar um produto de qualidade, você tem que dominar o mercado. E você falou o seguinte: eu tenho que entender todo o mercado dela e saber qual que é o diferencial que ela pode oferecer em relação ao concorrente. E é um desafio muito grande. Como é que você consegue lidar com uma empresa que está em outro país? Você tem que pesquisar um outro mercado. Como é que você faz para
conseguir sucesso nessa área? Sim, então, é um desafio muito grande, mas é possível, né, com um processo. O Paulo Jorge Lema sempre fala, tudo é sobre gestão de processos e pessoas. Então, se você conseguir desenvolver processos internos na sua empresa e conseguir desenvolver pessoas para executarem aquilo, tudo vai dar certo. Então a gente Sim. conseguiu. No início foi uma dificuldade, a gente foi testando como é que era o nível de comunicação, como é que era a entrega, a melhor forma de captar esses clientes, a melhor forma de trazer resultado nas mídias sociais. Sim. E aí, fazendo muitos testes, a gente foi desenvolvendo o nosso próprio processo interno, da nossa equipe que produz os materiais de vídeo, de artes, da nossa equipe que faz a parte de tráfego pago, da nossa equipe que faz o estudo do público, né, por ser uma cultura diferente, americana, então você tem que estar inserido. E basicamente foi isso. É processo, validação. Certo. E você acha que assim, qual foi o principal gargalo que você enfrenta hoje nessa operação? O que que você percebe assim, cara, falta pessoas qualificadas ou falta entendimento de mercado? O que que você percebe de dificuldade nesse universo hoje? Sim, é uma coisa que até os empresários falam muito, porque a gente pega, às vezes, clientes que tiveram experiências com outras agências, e Uhum. muitas delas não foram tão boas. E então a pessoa acaba tendo uma percepção de que o marketing é aquilo que elas tiveram. Por quê? Muitas pessoas falam, eu vou abrir uma agência de marketing digital, porque é uma barreira de entrada muito fácil, né? Sim, Você não precisa primeiro investir para depois retornar. Você pode simplesmente fechar o cliente para depois investir no curso, em material e tudo. Então isso acaba fazendo com que o mercado ele fique deturpado, né? A exato. qualidade abaixa. Então acho que a grande dificuldade é isso. A profissionalização dessas pessoas que querem só pegar o dinheiro do cliente e não quer gerar resultado de fato, entendeu? Como é que você consegue se diferenciar nesse mercado? Como é que você apresenta para o seu cliente que você fala assim, cara, isso aqui é o diferencial em Uhum. relação a essas agências, porque realmente você falou uma coisa que é certa. Muita gente acha que é fotógrafo ou que é gerenciador de tráfego pago ou que tem uma agência porque pegou, abriu e jogou Sim, assim o nome lá, vão fazer, sem ter experiência, sem ter nada. Como é que com você certeza. consegue lidar com isso? Porque deve Uhum. ser difícil para você também, É, até assim, cara, o preço de um e o preço do outro. Como é que você consegue lidar com essas objeções? bom, eu acho que o nosso diferencial, eu gosto muito de usar o exemplo de Jesus Cristo, né? Quando ele veio à Terra como homem mesmo, ele veio, né, em toda a sua graça, para servir os outros, aos outros, né? Então eu tento levar um pouquinho disso também para mim. Então tudo que eu faço para os meus clientes, eu penso como se eu estivesse servindo a Jesus. Sim, Ou eu me coloco no lugar. Se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que que ele faria? Então eu tento fazer o meu melhor para poder servir. Às vezes até tá fora do escopo do que foi combinado, mas se vai gerar algum resultado para o cliente, a gente faz sem problema nenhum, ajuda mesmo. Então eu acho que é isso o diferencial, é você estar disposto a fazer de tudo para gerar resultado para o seu cliente. Eu acho que isso é o nosso diferencial, além do reinvestimento. A gente não tem medo de reinvestir em curso, em mentoria dos melhores que tem aí, para a gente poder trazer cada vez mais novidade, trazer cada vez mais resultado para os nossos clientes. Então, eu acho que esse conjunto, trabalhando junto com a pessoa também, porque do outro lado do país a pessoa tem que fazer a parte dela. exatamente. Ela mesmo tem que filmar, ou tem que contratar alguém, ela mesmo tem que estar em constante comunicação conosco, falar das promoções, falar da operação, pedir sugestão, para que a gente tenha essa sinergia para fazer o negócio acontecer, entendeu? É um desafio grande, né? É grande. Muito bacana. E você falou sobre esse. Tem um livro que é Em Seus Passos o que Faria Jesus, que é exatamente isso. Você sentiu como é que a pessoa quer ser tratada. Uhum. Perfeito, Jefferson. Você tem que sempre se colocar no lugar, né? E eu já fui seu cliente e serei de novo, e eu sei que realmente você leva muito a sério essa parte, é muito humanizado o seu atendimento. Você via o meu problema, a minha dor e realmente buscava a solução. Fazia relatórios incríveis e assim, eu gosto muito de trabalhar contigo e a gente vai estar junto novamente. Obrigado. Espero o próximo projeto aí. Já conversamos sobre isso aqui hoje, né? Verdade. Aguardem. Novidades. E, inclusive, você, com essa experiência, o que você falaria hoje para alguém que quer começar com uma agência? Uhum. Acho que o conselho principal é, antes de você vender o seu serviço, você precisa se profissionalizar.
Tem curso gratuito no YouTube, tem curso barato na internet, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você tenta vender um serviço para uma empresa que está ralando lá 30 dias para produzir, né, para vender seus produtos e serviços, e você pegar o dinheiro e ficar testando. Eu acho isso aí um pouco complicado. Eu acho que tem que ter realmente um estudo. E aí, quando você tiver embasado no estudo daquilo, por exemplo, tráfego pago, aí você pode começar a captar os seus clientes. E Sim. eu acho que a melhor forma possível é você falar como eu comecei também. Eu cheguei para uma box que tinha em Niterói e falei, olha, achei muito interessante o seu trabalho e tal. Eu sou gestor de tráfego, iniciante, mas você não precisa me pagar nada. Vamos fazer 30 dias aqui de teste. Eu utilizo o seu próprio dinheiro para você investir no tráfego, que é o dinheiro Uhum. que vai para as plataformas. E aí, se você gostar depois dos 30 dias, aí a gente combina um valor X. Por Uhum. quê? Dessa forma, você vai começar a pegar experiência, vai ver como é que funciona toda a plataforma, vai ver como gerar resultado ou não para aquilo ali. De qualquer Sim. forma, vai ser um aprendizado. E a partir dali, você vai tendo mais oportunidades, indicações e tudo mais, até que você consiga cobrar, né? Sair de 500 para 1.000, em alguns casos até 3.500, 5.000, né? Sim. Pô, bacana. E o diferencial que você diz, então, é o cara ter uma noção, buscar um conhecimento, estudar e depois ir testando, porque Isso. realmente é importante, né? Uhum. Bacana. Tudo é teste, né? Tráfego pago não tem uma coisa absoluta. Por exemplo, eu tenho clientes que moram no mesmo estado, em cidades próximas, praticamente o mesmo serviço, vai mudar ali um pouco da estrutura operacional, e o que funciona para uma não funciona para outra. Já testei. Então é muito relativo. Sim, verdade. Falando um pouquinho sobre rotina, o que você pensa assim? O corpo ele tem que ser também cuidado por nós, né? Eu vejo que Uhum, você lê muito, fala muito sobre leitura, falou sobre o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Você uhum. gosta de atividade física? Qual exercício você gosta? O que você pensa sobre exercício físico, sobre essa chave que as pessoas às vezes precisam mudar na cabeça delas? Sim, apesar de eu não estar no shape no momento, tô gordo, tô lesionado, né? Então tô de molho, o médico não quer nem que eu caminhe, nem suba a rampa. Aí fica difícil, só Sim, fazendo superior. E eu gosto muito de comer. Mas o exercício físico, ele te ajuda a você ter disciplina, né? sim. Para você gerar resultado, você tem que ter constância. E isso tá atrelado justamente com tudo, todas as áreas da vida. Se você quiser ser bem-sucedido, né, no seu negócio, você também precisa fazer a mesma coisa todo dia constantemente até gerar um resultado, mesmo falhando, mesmo não vendo no curto prazo, ao longo prazo que você vai acabar vendo o resultado. Jefferson, para vocês, que é a galera do podcast, eu conheci no CrossFit. Sim, O cara é forte pra caramba, nada. executa os movimentos da maneira correta, sabe que eu passava um aperto lá danado com você. Quando era exercício em dupla, eu já fazia, corria pro lado dele e falava assim, ó, eu e você, eu e você. O cara sabe muito. Realmente, essa questão da lesão, ela acaba atrapalhando a nossa Sim. rotina, E nem né? foi por causa do CrossFit, cara. Fui inventar de fazer CrossFit de segunda a sábado, tava voando, Caramba. fui convidado pro futebol no domingo, Hum. pronto. Sabe o que que acontece? O pior são essas atividades que não estão no nosso contexto. Sim, Um futebolzinho de final de semana, um basquete uma vez ou outra, isso é que lesiona. Você vê, o CrossFit você estava condicionado ali, você fazia direto e muito sim, bem. Voava, a dupla era sempre essa para mim. sim. Poxa, cara, mas assim, vai se recuperar, tô na torcida e eu espero que a gente possa fazer esse treino junto lá de Não, novo. com certeza. Eu já tô fazendo fisioterapia, já tá tudo certo. Agora é só esperar, né? Terminar e Sim. vambora, vamos voltar. Sem problema. Na sua jornada, Jefferson, assim, o que foi um momento transformador para você? Você fala assim, cara, esse momento aqui, esse cliente me trouxe uma ideia, ou esse livro que eu li. O que foi aquele momento que você fala assim, cara, agora eu já sei o que eu quero isso, minha vida vai ser essa, eu vou seguir com isso. Bom, eu acho que, na verdade, foi através de uma mentoria que eu comecei a olhar um pouco sobre essa venda de serviços de marketing digital de uma forma diferente. Sim. Na mentoria do Rodrigo Vincenzi, ele fala muito sobre venda de projeto. Porque geralmente as agências estão acostumadas em vender pacote. Ah, tantos posts é tantos reais. Tantos meses de tráfego pago é tantos reais. Uhum. Mas a analogia que ele faz é a seguinte:
É como se você estivesse vendendo um carro com uma coisa de cada vez. Um dia você vende uma roda, outro dia você vende uma porta do carro. Você não entrega logo, não resolve o problema do cliente. Então, eu mudei um pouco a minha mente quando eu comecei a entender que quando o cliente vem até a gente, geralmente é um problema de venda. Uhum. Ele quer vender mais, não está conseguindo vender, está tudo muito caro, ele quer expandir o seu alcance nas redes sociais de alguma forma para vender mais. Só que quando você vende pacote de post, isso vai estar próximo do que ele quer realizar, que é aumento de venda? Não necessariamente. Com um pacote personalizado, tudo muda. Porque você consegue entender o caminho que ele precisa percorrer para vender mais. Então não é só o tráfego pago, que é encher ele cheio de lead. Não é só fazer um post bonito ou um post viral, que vai encher de gente no Instagram. É você entender que a estrutura comercial dele também é importante, que você precisa fazer parte disso, ajudá-lo. Porque por mais bom, o melhor que você seja no tráfego pago ou como social media, você não vai conseguir fazer a parte do comercial dele. Vai chegar ali de lá, a pessoa vai falar, só vem curioso, o lead está desqualificado, não conseguimos converter, muda aí que tá ruim, que você está fazendo. E aí, quando a gente pega realmente o relatório e vê o que está acontecendo, demora no atendimento, Uhum. não sabe responder com educação, não sabe conduzir o cliente para uma reunião ou para algum tipo de parte presencial, né? Então, isso, a pessoa não entende a jornada, né, do cliente. E a culpa não é do empresário. Cabe a nós que estamos trabalhando com isso, aprendermos sobre também o comercial, podermos ajudar isso no digital. Porque o digital ele está muito corrido. Tem, por exemplo, tem cliente meu, que é dos Estados Unidos, e lá, americano gosta de conveniência. Se você vai no Walmart, que é o mercado que tem lá, você já pede as coisas pela internet e tal, chega lá, na hora, tá no seu carro, entendeu? Você vai no McDonald's ali, você não demora 10 segundos, não tem fila. Então, todo mundo lá quer conveniência. Então, você demorar um atendimento mais do que 5 minutos, acabou. Tem um estudo feito pela Inside Sales, lá de fora, que mostrou que as pessoas que querem resolver alguma coisa com uma empresa, Uhum. durante o dia elas passam 10 minutos. Depois disso, são até 7 contatos para você conseguir reaquecer esse lead. Aí você para pensar, poxa, e os meus leads que eu não respondi 48 horas atrás? Entendeu? Exatamente. A diferença de público deve ser um desafio grande também para você na área de produção de conteúdo. Como é que você faz para produzir conteúdo focado para eles lá fora, para essa empresa que você tem lá? Como é que você consegue pensar nisso? Sim, então, a gente sempre tem que analisar a cultura. É Uhum. uma coisa boa que eu aprendi na faculdade do Canadá, que é um país muito multicultural, e uma das aulas tinha sobre isso, você ter um entendimento sobre a cultura. Então, por exemplo, vamos pegar a cultura oriental, japonesa. Quando a gente está aqui no Brasil e precisa ir para uma reunião 10 da manhã, se você se atrasar 15 minutinhos, tá tudo bem. É entendido. E você sempre vai falar, não, é porque muito trânsito. Ah, o meu cachorro, o meu filho, né? Você vai atribuir a culpa a alguma outra coisa, mas nossa, é a nossa cultura. O japonês é esperado que você chegue 30 minutos antes. Se você chegar, tipo, 10 minutos antes, já vai ficar feio para você. Se você atrasar, então, já era. Por exemplo, tem aquelas balsas, né, que Uhum. entram os carros, você estaciona e vai para outra cidade. O japonês, ele sempre tenta estacionar na última vaga lá dentro e não na vaga mais para fora, que é mais fácil, porque ele pensa, bom, se alguém se atrasar por algum motivo, a pessoa vai chegar aqui e vai ficar tranquila. Então, você vê que são culturas diferentes e para cada cultura você tem que entender de alguma forma, fazer um estudo. Então, a gente analisa muito isso quando a gente está fazendo conteúdo para alguma cultura diferente. Você tem que entender a cultura local, o que as pessoas gostam. Aí é uma pesquisa extensa sobre aquilo ali, sobre aquele estado, né, sobre aquelas pessoas que moram naquela cidade, sobre os hobbies que elas gostam de fazer, e baseado nisso, no comportamento de consumo, é que a gente consegue ali construir toda a estratégia de conteúdo, entendeu? Não é nada Interessante. aleatório. Buscar o máximo de informação sobre o seu público-alvo. Isso aí. É perfeito isso. Nossa, adorei. Se você fosse dar uma dica, assim, 3 técnicas para vender. Nós temos um podcast sobre venda. Sim. O que você falaria para um cara que quer se tornar um bom vendedor hoje? Você precisa entender sobre 3 situações que são primordiais. Quais que você falaria para ele hoje? Não ter medo do não, principal. Saber que venda é a consequência de vários nãos É, seguidos.
e você saber resolver objeção, não levar para o seu emocional. No primeiro caso, por exemplo, eu já fiz WhatsApp online, eu já fui um agente Blue ali, onde a gente tinha que ficar ligando para várias listas para tentar vender. Muita gente, inclusive eu, levamos ali 20, 30 nãos até uma venda. E quando vende é uma loucura. Só que a constância fez com que muitos aí conseguissem abrir franquias da WhatsApp. E eu só queria realmente saber como é que era o processo de venda. Eu acabei saindo. Mas uma coisa que eu aplico hoje na minha agência é entender que vendas é um processo. E não, você já tem. Entendeu? Você batalhar pelo sim e todo não que você tiver, você analisa. Na segunda coisa, uma técnica que eu aprendi, que é muito legal, é a técnica de fechamento de porta, que funciona muito pra gente. Então a gente meio que entende primeiro o que o cliente quer e a gente faz um pacote personalizado exatamente para resolver a dor dele. E aí, antes de apresentar valores, investimento, a gente pergunta primeiro, a gente faz um compromisso com o cliente. Cliente, era isso mesmo que você estava procurando ou não tem nada a ver que eu te apresentei? O cliente vai falar, não, é isso mesmo. Gostei muito. Ah, bacana. Então, para a gente sair daqui hoje, para a gente fechar hoje, a gente só tem que concordar no preço? É isso? Não, é isso. Então, se a gente concordar no preço, você sai hoje o meu cliente. Não, sai. Então, beleza. Então, você faz uma confirmação com o cliente, porque chegando lá, ele vai falar, ah, mas eu tenho que ver com vizinha, com marido, com ciclano, com fulano. Você já resolve isso, já pega o compromisso dele ali. Ó, tem mais alguém que precise tomar essa decisão com você ou você é tranquilo? Não, é comigo mesmo. Não, com meu marido. Ah, então chama ele aí. Tenta sempre trazer os decisores para tomar aquilo ali, decisão. E aí você vai explicando tudo, né? Vai explicando, vai explicando, vai explicando e fala. E aí, o que você achou? Silêncio mortal. Quem falar primeiro perde. Exato. Aí a pessoa vai falar, vamos fechar. Ou, aí vai vir a objeção. Ah, então aqui, né, vou ter que pensar um pouco e tal. Até aconteceu comigo. Eu, não tem problema. Vou colocar aqui no mudo, podem conversar à vontade. Se tiver alguma dúvida, me fala, eu tô aqui. Ah, não, e tal. Fica à vontade, seja transparente, pode ser sincera. Você achou que não cabe no seu orçamento? Então, eu tava pensando em outra coisa e tal. Tá bom, o que você tava pensando? Ah, é que eu não quero dar preço no trabalho dos outros. Aí, geralmente, a gente tem algumas artimanhas. Tem uma artimanha de desconto que a gente pode aplicar. Ó, se você tiver 50% de desconto, você seria meu cliente hoje? 50, então seria. Então fechou. Geralmente é matadora. Mas mesmo assim ainda tem aqueles que, né, não só isso. Facilitar a forma de pagamento Facilitar a forma de pagamento, é você falar assim, ó, vou fazer uma oferta que quando acabar essa ligação termina. Sim, não excelente. tem mais, não adianta me mandar mensagem no WhatsApp, áudio e tal, acabou. Você tem que fechar comigo aqui agora. Sim. Comprometimento. Porque se você tiver compromisso comigo para fechar esse projeto, você vai ter compromisso para a gente fazer esse projeto junto, entendeu? Para você conseguir fazer a sua parte e a gente a nossa. Perfeito. Você anotou aí? Eu já anotei aqui porque eu vou negociar com ele depois. Se usar comigo, já sabe. Brincadeiras à parte, o mais importante é você vender de fato o que você acredita, Claro. né? Trazer aquela solução para o problema e por mais que o preço, às vezes, seja alto, o valor que você receberá é o diferencial. E vai solucionar aquela dor e aquele problema. Total. É isso, né? E tem uma coisa também, por exemplo, a gente acredita muito no que a gente faz, a gente sempre tenta servir da melhor forma possível, como eu falei, e tem uma cliente nossa dos Estados Unidos que quando ela chegou pra gente, em setembro de 2022, ela tinha 4 funcionários. E eu conheci através de networking, né, por uma pessoa, Sim. e ela falou, tem uma empresa de limpeza, não tenho nenhuma presença no digital, eu tenho ali a minha lista de cliente e tal, mas eu quero expandir, né? Quero crescer, quero sair do operacional. Falei, não, tudo bem. E a gente fez tudo do zero para ela. Google Meu Negócio, que era importante, página no Facebook, que o americano usa muito lá, Instagram, fizemos site na época para ela, fizemos também a parte de tráfego pago. E aí, dando ali um skip, né, no tempo, ano passado ela tirou uma foto muito interessante com 15 funcionários. Caramba. Então, por causa desse nosso trabalho, juntamente com também o trabalho dela, a gente conseguiu fazer com que essa parceria aí crescesse. Poxa, que bacana, parabéns pelo sucesso. Obrigado. Isso é que é o diferencial, né? Sim, e isso que a gente gosta. Não é nem fechar o projeto. Sim. Ah, dinheiro é legal para pagar a conta, mas não tem esse gostinho. O melhor gostinho mesmo, o melhor tempero é quando o cliente tem aquele resultado. É isso aí. Isso é o mais importante na nossa vida sempre, né? Sim. Jefferson,
estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria que você falasse para a nossa audiência o seu Instagram, o Instagram da agência, para a galera já seguir você e faz uma consideração final aí para a galera. Com certeza. Então, o meu é Jeff Campos, Jeff com 2 Fs, tá? Esse é o meu pessoal, lá você vai poder ver várias coisas do meu dia a dia. E Loki Media, né? Loki Media BR. Esses são os dois. E eu tenho que falar para você que é empresário, né? Que tá com dificuldades aí em gerar venda. Senta um pouquinho, pensa um pouco na parte da sua base de clientes. O que você pode estar fazendo para melhorar o seu atendimento, como que você pode servir melhor os seus clientes, como que você pode utilizar, de repente, uma ferramenta de CRM para gerar venda com a própria base de clientes que você tem. Às vezes você está querendo novos leads, né, do tráfego pago, mas às vezes você tem uma base ok, uma base grande, que você pode trabalhar para gerar aí mais 30% de venda, né, no seu negócio. E claro, se você tiver alguma pergunta, quiser falar comigo, é só mandar a pergunta lá no Instagram que a gente conversa, beleza? É isso aí, galera. Ó, obrigado pela presença. Jefferson, encaminha Eu para o que seu agradeço. amigo e vamos para o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu.